A palavra hoje é sobre o selo de Deus e ela está fundamentada no versículo de Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. E como o Apocalipse ele é um livro muito cheio de simbolismo, a gente só vai aquecer um pouquinho a nossa mente para entender direitinho como que é esse simbolismo, tá? E eu tenho uma boa notícia para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Então, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Então, sem saber, você está praticando um ato de felicidade por ouvir a palavra de Deus, justamente em Apocalipse. Eu vou contar uma ilustração para a gente exercitar o simbolismo, né? Havia um monge, um sacerdote, um religioso, que ele queria finalmente chegar a um patamar de excelência na abnegação dos bens materiais. Ele queria ter certeza de que ele não tinha mais ligação com bens materiais. E ele foi praticando na sua vida, foi eliminando coisas e pertences e tal. E ele chegou num ponto que ele só tinha, o país dele, né, o clima proporcionava isso, ele só tinha duas tangas. Duas tangas. Era tudo que ele precisava para viver, certo? Claro, se alimentava e tudo, normal. Mas como bens materiais, ele tinha duas tangas. Tanga, aquela roupinha pequenininha, né? E aí, uma ele vestia e a outra estava lavada, secando em algum lugar. E aí, da outra vez, ele trocava e assim ia. Daí ele ouviu falar que havia um outro mestre, muito melhor do que ele, que tinha ensinamentos fantásticos, que ele poderia então se aproximar e aprender mais coisas sobre a abnegação material. E ele finalmente, caminhando, chegou lá. Só que isso já foi um choque, porque ele chegou lá na casa do mestre, era um palácio de madeira nobre, perfumada, né? E ele falou, poxa, mas esse mestre é o mestre da abnegação, como assim, né? Aí bateu lá, alguém atendeu, e ele perguntou, cadê o mestre e tal, eu queria falar com ele. O mestre está com os discípulos dele, lá no riacho, ele está fazendo lá um discurso e tal. Ele pensou, bom, eu vou conhecer o mestre pela primeira vez, eu vou trocar de tanga, né? Vou pôr a tanga limpinha, novinha e tal. Daí ele lavou a tanga que ele estava usando, vestiu a tanga nova e deixou a tanga pendurada lá, secando, né? Estava lavada, estava secando. Só lembrando que é tudo madeira, né? O palácio do mestre é madeira. Então ele chegou lá diante do mestre, vários discípulos, ele começou a ouvir os ensinamentos e tal. Daqui a pouco chega alguém correndo, desesperado, e fala, mestre, o seu palácio está pegando fogo. E o mestre, nem aí com ele, está nem aí. E aí ele ficou admirado, poxa, realmente o mestre não tem ligação com bens materiais. Mas ele pensou, a minha tanga. A única tanga que ele tinha de sobra ia queimar. Então a ideia é, ele chegou mesmo ao nível da abnegação material? Tem problema em ter mais de uma tanga? Não tem problema. Mas aquilo que circula no sangue da pessoa ainda é a ligação com os bens materiais. Essa é uma ilustração. Isso é para você entender que o simbolismo ele funciona dentro de nós.
O outro versículo para simbolismo está em Lucas 12, 19. Aquele agricultor, ele teve uma boa safra e ele recolheu muitos grãos, recolheu grãos em excesso, ele decidiu então construir mais celeiros. E ao pensar nessa possibilidade, nessa alternativa, ele então disse para si mesmo, ele disse: descansa, come, bebe e folga. Aí Jesus alerta, fala: olha, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Tem problema em ter mais de um celeiro? Não. Tem problema em ajuntar grãos? Não. Tem problema naquilo que circula dentro do seu sangue, naquilo que na sua mente é ideia fixa. Eu tenho que me garantir. É o que estava dentro do coração desse homem, né? Bom, é isso, queridos. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Você pode ler em outras. Diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagem correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões, como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Aí pronto, a gente está diante de uma enxurrada de simbolismos,
né? Ninguém nunca viu um gafanhoto desse jeito aí na rua, né? Graças a Deus. Mas tá aí, tem um recado da palavra para nós. É importante perceber que quando você se aproxima do livro de Apocalipse, que é revelação, e essa revelação ela é cíclica. Então, houve Apocalipse, né? Se você disser que Apocalipse pode ser entendido como uma tragédia catastrófica, tá certo? Mas existem pequenos apocalipses que acontecem em pequenos lugarejos, povoados, cidades, nações, e a história vai descrevendo uma espiral de apocalipses, seguidos de apocalipses, em várias épocas, várias histórias, vários momentos, mas a característica é que tudo vai ganhando um volume de mais caos, mais tragédia, vai piorando mais, mas é um apocalipse. Para um bebezinho que perde a sua mãe, é um apocalipse. Para uma família que perde o seu protetor, guerreiro, é um apocalipse. E nessas proporções você vê que a humanidade é afetada de várias formas. A minha irmã mais velha vai fazer 70 anos. E ela está devastada porque onde ela mora, prédio bonitinho, ajeitadinho, mas a violência está se aproximando. Ela mora no Rio de Janeiro. E ela estava devastada. Eu falei, mas você não tem vizinhos? Só acontece com você? Então, a gente tem no outro uma espécie de companheiro do sofrimento. O seu sofrimento não é só exclusivamente seu. Tem desdobramentos para quem está mais perto, para quem é do mesmo lugar, da mesma cidade, da mesma nação, do mesmo planeta. Aí nesse texto a gente percebe o personagem principal, que são os gafanhotos, as vítimas, que são os homens que não têm na testa o selo de Deus. E tem um mestre de cerimônia. Esse mestre de cerimônia é o demônio do abismo, é o Abaddon, ou o anjo da destruição. E a arma do crime é o veneno que este escorpião injeta no ser humano. Essa é a arma do crime. E o sintoma que ocorre na vítima é o tormento, a agonia, aquilo que te tira do eixo, que consome a sua mente, que te destrói pouco a pouco, mas você ainda se sente vivo. Esse é o sintoma. Agora vamos entender o simbolismo. No versículo 1, ele fala da trombeta. A trombeta é uma anunciação, é o som que marca o início de um evento. Essa trombeta faz surgir em cena a estrela caída. Essa estrela caída recebe a chave do abismo. Receber chave significa autorização. Você está dizendo que Deus está por detrás dessas coisas? Existe uma autorização. Existe uma permissão que
que a gente não tem condições de questionar, mas ela está presente. No versículo 2, fala do abismo. Do abismo subiu uma fumaça gigantesca. Aí o simbolismo já está apontando para algo que vai atingir toda a terra, de tal forma que o céu e o sol vão escurecer. Quem é o sol da sua vida? Quem é o céu da sua vida? O que te faz pensar que você está iluminado para viver e vencer o dia de hoje? O que te faz pensar que o seu coração está aquecido para viver o dia de hoje, ainda que haja lutas e provações? Na passagem dessa nuvem, isso se escurece. A oportunidade de buscar a verdade se torna nebulosa, porque há muitos ventos de enganos que sopram daqui para ali, escurecendo o seu entendimento, velando a oportunidade de você se esclarecer. É uma verdadeira poluição espiritual. Esse é o efeito da nuvem. Poluição espiritual. É importante você perceber também que fumaça é uma coisa e fumo é outra. Fumo é uma coisa que parecido com uma explosão. Ela é densa e carregada de produtos químicos altamente tóxicos. Então, por exemplo, o Lucas deve saber, quem trabalha com solda, sabe que o fumo da solda é extremamente prejudicial à saúde. Quem efetivamente tem o hábito de fumar, ele está ali mais perto da fumaça, né? Então ali ele está meio que tragando o fumo, então ele está tragando uma carga elevada de produtos tóxicos. Quem está à mercê da fumaça também pega, mas é algo mais rarefeito, tá? Então isso na nossa mente nos faz entender se você está no meio do fumo ou no meio da fumaça, tá? No versículo 3, ele fala dos gafanhotos. Os gafanhotos vieram sobre a terra. Tudo bem, gafanhoto não é marinheiro, gafanhoto não vai para o mar, vai para a terra, certo? Trazer gafanhotos quer começar a colocar a pressão na nossa mente sobre o efeito praga. Ó, tem uma casa maravilhosa vendendo ali. Ó, mas naquele lugar você tem sempre muita praga. Mosca, mosquito, pulga, não sei o que. Você vai comprar? Não, Deus me livre. Né? Então, esse efeito praga, essa visão, já começa a produzir pressão sobre nós. Esse gafanhoto tem poder como os escorpiões da terra. Gente, o nome do planeta está errado, devia se chamar planeta escorpião. Porque os escorpiões estão aqui há 450 milhões de anos. Eles viram os dinossauros nascerem, morrerem e continuam aqui. Um escorpião é uma verdadeira máquina de matar. Ele tem 8 patas para se locomover. Ele tem uma cauda com ferrão para poder ferir a presa, e ele tem 2 garras para prender a presa ou o alimento. É um bicho peçonhento. E aí, agora a gente tem sobre o nosso psicológico o efeito peçonha, né?
Quem quer ter um escorpião de estimação aqui? Ninguém quer. Certo? No versículo 4, a gente percebe que há um sistema de ordenança e é paradoxal. Por quê? Ali está dizendo, o escorpião, está dizendo, gafanhoto, você não vai comer nem erva, nem planta, nem nada. Mas como assim? Eu sou gafanhoto, eu nasci para comer grama, folha. Não. Você está debaixo das minhas ordens. Você vai obedecer. Então existe um sistema de ordenança. Esse sistema de ordenança é maligno para distorcer, para fazer com que as coisas não funcionem como um modo natural, mas forçado. Então, ele vai livrar os vegetais e vai focar nos homens que não têm o selo de Deus na testa. Esses homens serão ferrados pelo ferrão do escorpião. Versículo 5. 5 meses de tormento. Os homens serão proibidos de morrer, mas podem ter desejo de morrer. É um desafio continuar vivo debaixo desta nuvem. Tem um filósofo dinamarquês, o nome dele é Kierkegaard, e ele fala uma coisa interessante. Quando na existência a pior coisa é a morte, a pessoa quer viver. Quando na existência a pior coisa é a vida, a pessoa quer morrer. Então, você vive misturado nesses sentimentos antagônicos. Um certo tempo, eu procurei uma nutricionista, para perder uns quilinhos, Eu perdi um pouquinho. O nome dela era Bia. Bia, Doutora Bia. E ela, na fase de faculdade ou algum curso que ela fez, ela foi para a África. E lá na África fez o trabalho lá talvez com comunidades e tal, mas ela foi picada por um escorpião. E aí tem um detalhe muito importante. Ela nunca mais vai ficar boa. Ela não morreu, está viva, trabalhando. Mas acontece uma coisa. O veneno do escorpião nunca sai do corpo. Nunca sai. São para mais de 1000 espécies, alguns contam 2000 espécies de escorpiões, mas alguns têm veneno mortal. Não são todos. Mas no caso da Bia, o veneno que foi injetado nela fica no corpo, circulando. Tem dia que é dor no pé, tem dia que é dor de barriga, tem dia que é dor no joelho. Quando passa pela mente, ela apaga. Não vai trabalhar, tem que ter alguém perto dela já avisado. Então a vida inteira ela vai carregar no corpo dela o veneno do escorpião. Já pensou? Festa de casamento, puf, caiu. Aniversário, caiu. Trabalhando, dirigindo. Você entendeu que o animal, no texto bíblico, o simbolismo foi bem escolhido? Seis, os homens procurarão a morte. O veneno do escorpião instala na pessoa a desistência da vida. E como a pessoa reage? Ela encontra meios de anestesia. Ela se anestesia em relação aos piores eventos da sua vida,
os piores traumas, ela vai se anestesiando e vai comprando todo tipo de ignorância para poder superar aquilo. Ela não compra a verdade, mas ela compra a ignorância para poder superar. E não é capaz de reconhecer o sentir suicida. Tem um sentir suicida funcionando, circulando no sangue da pessoa. Mas ela nunca se mata, de fato. Mas não se cuida, não vigia, não se cerca de coisas boas, não se defende, não reage. Você entende que esse mecanismo de suicídio lento é pior? É pior porque, de repente, você suicidou a infância do seu filho, suicidou a convivência familiar, suicidou a oportunidade da reconciliação, suicidou a capacidade de dar a volta por cima, se levantar, se reerguer, não ficar parado, decidir lutar. A vida é dura para quem é mole. Há um suicídio aí em ser mole. Então esse veneno faz com que os homens procurem a morte, mas não tem tanta consciência assim que está procurando a morte. Ora, para você entender a receita desse veneno, quais são os ingredientes, você vai ver que a receita está dada a partir do versículo 7. O gafanhoto, no versículo 7, ele tem a atitude de cavalo de guerra. O que é um cavalo de guerra? É um cavalo que ele sabe que ele vai passar pela batalha, ele fica desassossegado. Ele não fica quietinho, paradinho. Ele fica se mexendo. O termo é resfolegando. O cavalo fica resfolegando, querendo a batalha, querendo a guerra. Ele quer partir. Cai dentro, como diz na gíria, né? E aí, esse fenômeno trabalha na atitude. Então, o cara vai no vizinho de cima e fala: o senhor poderia baixar o som? Quero dormir. Se você vier aqui pedir para baixar o som, eu vou te matar. Nossa, é o conjunto atitudinal. O veneno tem essa capacidade de desequilibrar a atitude das pessoas. E o componente principal é o ataque. Então, quando ele fala do cavalo preparado para a guerra, estou pronto para te atacar. Não me dê bom dia, porque eu vou te atacar. Tem coroas na cabeça. E esse simbolismo da coroa traz a síndrome da onipotência. Ninguém é mais poderoso do que eu. Ninguém é mais digno de honra do que eu. Ninguém tem mais realeza do que eu. Ninguém tem mais capacidade de dominar, de controlar, de ser tirano, de ser déspota, de ser competitivo, de mostrar a supremacia, de mostrar a superioridade, de ser arrogante. Ninguém me ganha nisso, porque eu carrego uma coroa. Percebe? O veneno do escorpião traz esse ingrediente que trabalha o mental.
A sua mente não é mais humana, não é afeita à compaixão, nem à ponderação, nem à bondade. Ela é afeita à arrogância. Ele tem também rosto de homem. Rosto de homem. Ora, rosto de homem significa inteligência. É um veneno inteligente. Ou seja, a agonia que ele traz para dentro do ser humano é uma agonia pensada. É uma agonia que vai encontrar até fundamento filosófico, que vai até ser cultivada. Porque o homem começa a raciocinar e justificar e entender e decidir que aquela agonia é válida. Então, significa que sob esse ingrediente foi aplicada uma lógica. E aí você tem a componente da estratégia. Porque não existe pior veneno do que você sabotar a si mesmo. Esse é o pior veneno. Quando você não se reconhece, quando você não faz bem a si mesmo, quando você valida tudo que é repugnante, acontece contigo, mas você valida de alguma forma. Essa sabotagem é o pior veneno. Versículo 8. Cabelos de mulher. Cabelos de mulher são coisas lindas de se verem, mas aqui no simbolismo, o cabelo da mulher significa a sensualidade. Entenda que esse veneno tem mais um ingrediente, mais um componente, que é submeter o ser humano, o homem, a uma dose de sensualidade injustificável, que não faz parte do rito tradicional, normal, peculiar da vida, mas sim exacerbado, exagera. É algo que o termo técnico, é hedonismo ou hedonismo. O prazer é o máximo da vida. Carrega a perversão, lascívia e ataca a questão instintual. Se apodera do seu instinto para potencializar uma sexualidade desequilibrada. O amor estará ausente. O que interessa é a forma, o balanço e a sedução. Dente de leão. Dente de leão representa a ferocidade, a hostilidade, a carnificina, a bestialidade. É ruim ter dente de leão? Depende da missão, Se for para comer muita carne, dente de leão faz bem. Mas nesse caso, o simbolismo é: não me toque que eu te mostro os meus dentes de leão. Estarei disposto a praticar uma agressividade extrema. E aí a componente é bestialidade. Coisas bestiais acontecendo por aí. 9. Couraças de ferro. Couraça de ferro significa pessoas impenetráveis, que têm dureza suficiente em si mesma para não aceitar nada e nem ninguém. O coração não é mais de pedra. A palavra diz que Deus troca o coração de pedra por um coração de carne. Mas aqui o coração é de ferro.
Então, o componente desse veneno é conduzir o ser humano a um circuito de pensamento de tal forma que o seu peito será impenetrável, sem sentimento. Serão pessoas diabolicamente invulneráveis. E aí, a invulnerabilidade é o ponto alto deste componente. E seriam sentimentos ausentes. Eles têm asas barulhentas, ainda no 9, que significa a quebra da concentração. Se você está na rua ou mesmo em casa, aquela moto passa, né? Aquela moto com escapamento aberto passa, aquilo ali, né? Tira você do sério facilmente. Então, todo bem, toda a bênção de harmonia que a boa sonoridade pode nos proporcionar, se transformou ou está impedida de existir. Hoje, as boas músicas não são músicas de orquestras, são músicas de pancada, né? Chamam pancadão, alguma coisa assim. Então, você tem música lá no passado que produzia a elevação espiritual. Hoje, a música, ela desceu. Ela foi descendo. O que a música faz hoje? Mexer os quartos, como diria minha avó, né? Então, mudou. Mas é importante você perceber que esse veneno está trazendo uma perturbação também auditiva, para provocar muitas vezes o pavor. Às vezes é a pessoa se assustando consigo mesma. 10. Caudas e ferrões. São feridas de ciclo longo, 5 meses. Hoje, a área clínica, né, já fala de Covid longa. Você teve Covid e acha que foi curado, mas na verdade você está ainda sentindo alguma coisa, né? Então, essa decisão de estender a agonia trabalha a componente persistência. É um veneno persistente. Lembram da Bia? E outra coisa, o escorpião, você está conversando com ele assim, acha que ele é gente boa. Ele está frente a frente com você, mas ele consegue dar a volta na cauda dele e... Tchum. Percebeu o simbolismo? O mal vai acontecer na tua cara, diante de você. De onde veio isso? De quem está frente a frente com você. É a surpresa. Componente persistência, trabalhando a surpresa desagradável. 11. Estão sob o comando do anjo do abismo. Veja só, a Bíblia fala categoricamente que de gafanhoto não tem rei. Alguém conhece esse versículo? Se não conhece, procura depois, se vai achar. Que gafanhoto não tem rei, mas anda direitinho em bando, faz o estrago que tem que fazer direitinho, come tudo direitinho, mas ele não tem rei. Nesse caso aqui, olha o simbolismo, o rei é o demônio da destruição, é o Abaddon. Então, é paradoxal. Não era para ter rei, mas tem. Ou seja, tem alguém instruindo. Tem alguém instruindo, nem que seja sob hipnose. Hipnose coletiva. Por que as pessoas estão saqueando o supermercado? Porque estão sendo injustas umas com as outras.
Porque tanta gente está fazendo tanta maldade. É o efeito rebanho mediante a componente da hipnose do anjo da destruição. E o 12 é o versículo Polishop. Tem mais, não acabou. Agora como que eu saio disso? Porque a sociedade, então, faz com que a gente viva sentimentos antagônicos. É uma sociedade híbrida. E quem tem pessoas envenenadas e tem pessoas que têm o selo de Deus na testa. E aí, esse selo é baixo relevo ou alto relevo? Baixo relevo significa que Deus pegou um carimbo e esculpiu aqui na sua testa. Alto relevo significa que você ouviu a palavra, abriu o seu coração, o evangelho entrou e as suas entranhas foram se modificando. De repente a sua mente não funciona mais como funcionava. Os seus sentimentos não são mais sequestrados. Não é qualquer um que chega para você e te derruba, tira a sua paz. Não. A palavra é semeada no coração e ela produz fruto. E ela vai trabalhando no seu interior de tal forma que o selo está aqui. Alto relevo, visível, reluzente. É quase uma lavadora de bomba VAP, né? Respingando bênção de Deus, o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia, por onde quer que você ande, no teu lar, na tua escola, no teu trabalho, na tua vida, na igreja. Então, esse selo, ele vem da transformação. E a boa notícia é essa, que basta você crer e dar o primeiro passo. Quando você crê e dá o primeiro passo, Jesus aproveita a porta aberta do seu coração e entra e faz morada. Onde Jesus entra, tudo se acerta. Não significa dizer que a chuva não vai cair. A chuva vai continuar caindo sobre o justo e injusto. O sol vai continuar brilhando sobre justo e injusto. As dificuldades da sua vida têm a ver com as dificuldades da sua cidade, do seu país, do momento do planeta. Mas não existe veneno aí dentro. Então a pergunta é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? Alguém quer responder? É algo muito profundo que atinge a sua alma, o seu espírito, de uma forma que, desde que você conhece a palavra, e mostra até que você se aparte com ele, mas ele vai estar ali, flora. Nunca mais você será mesmo, desde que você se converte. Que você passeie outras. É isso mesmo. É isso mesmo. A fragilidade humana vai nos acompanhar o tempo todo. Por isso você usou a palavra afastar. Mas a palavra garante que o Espírito Santo da promessa é o penhor. É o penhor para a nossa salvação. Depois você lê em Efésios 13, capítulo 1, 13 e 14. Aquele que recebe a Jesus, ele tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente que não está ao sabor das ondas.
Essa mente não vai sucumbir às variações de valores, princípios, virtudes. Não, essa mente de Cristo trabalha com as categorias celestiais, divinas. Não está sujeito à política da humanidade ou do politicamente correto. Quem recebe a Jesus tem a instrução de usar a armadura de Deus. O que tem na armadura de Deus? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, calçados para o evangelho da paz.